Olá, meus queridos, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar novamente sobre as habilidades sociais, sobre matemática, na verdade, oriunda do campo teórico das habilidades sociais, que é as habilidades sociais educativas. Espero que a nossa conversa hoje seja bastante interessante. Me chamo Gledson de Lucas, sou mestrando em educação aqui da Universidade Federal do Oeste do Pará. Vamos lá. Primeiramente, coloquei aqui alguns pontos para a gente ser norteado na apresentação, sendo como objetivo caracterizar as habilidades sociais educativas e apresentar o desenvolvimento das classes e subclasses das habilidades sociais educativas. Como mencionei de início, né, as habilidades sociais educativas elas têm uma origem ali na psicologia, diante do campo teórico das habilidades sociais, em que foram organizadas, principalmente no Brasil, pelos autores Delpret e Delpret. Vale ressaltar que habilidades sociais educativas é um dos componentes organizados por esses autores que acabei de mencionar, dentro das habilidades profissionais. Então, na aula anterior sobre o campo teórico das habilidades sociais, falei de forma bem genérica, bem geral, que as habilidades sociais é um termo descritivo, né, que visa explicar comportamentos socialmente ajustados diante das demandas sociais, que convém proporcionar ali resultados potencialmente competentes, né, para se chegar na competência social. São desempenhos socialmente competentes e as habilidades sociais elas atuam como um dos requisitos para que venha a ser considerado competente socialmente os comportamentos para que venham ter resultados satisfatórios, seja na prevenção, seja na resolução de problemáticas interpessoais. Certo? Vamos lá. Bom, aqui a gente coloca uma introdução. Nessa introdução, eu pontuo aqui Argal, na década de 80, sendo um dos primeiros pesquisadores a falar sobre as habilidades sociais próprias para o processo formal de ensino nas relações professor e aluno. Vamos guardar isso aqui. Por quê? Argal, ele foi um dos grandes pesquisadores em relação a questões do comportamento, né? Essa obra aqui da década de 80 é de um livro, né, que ele fala sobre as relações interpessoais, a psicologia dos comportamentos interpessoais, e aqui ele fala de forma específica das relações professor-aluno. O que o professor precisa ter para com o seu aluno, para que venham ter ali resultados socialmente competentes, tanto do professor quanto do seu aluno. Claro que de antemão, nesse trabalho, Argal ele vai se referenciar sobretudo ao professor, né? Porque o professor, até então, é o detentor do conhecimento, aquele que vai mediar as interações dentro da sala de aula, e diante disso, o professor, principalmente o professor, precisa ter esse repertório de habilidades sociais e educativas. Argal não utilizava essa nomenclatura, ele utilizava apenas o conceito das habilidades sociais, lembrando que Argal foi um dos que construíram, né, juntamente com outros autores, com Salter, com Phillips, com Siegel, o campo teórico das habilidades sociais, atreladas a modelos conceituais explicativos. A gente tem lá o modelo da aprendizagem social, o modelo da teoria dos papéis, da percepção social, enfim. E aí Argal, nesse trabalho de 1980, ele coloca que uma das habilidades imprescindíveis para o comportamento socialmente competente do professor, do âmbito profissional, é suscitar a motivação. Então, dentro da sala de aula, o professor ele precisa promover aspectos motivadores para com seus estudantes, né? Estratégias que possam motivar os estudantes a entenderem a importância e assim terem vontade, né? Terem o desejo de aprender aquele determinado conteúdo. Isso acontece muito naquelas disciplinas, naqueles assuntos, né? Que são considerados mais difíceis de lidar. Por exemplo, vou levar para minha área, né? Minha área de formação. Sou biólogo de formação, sou licenciado. E a gente tem a genética. A genética é um dos assuntos mais complexos dentro da educação básica, né? Ali no ensino médio, principalmente. Quando a gente chega com aquelas questões de probabilidade genética, principalmente, os alunos tendem a ter maior dificuldade. Né? Então, como que eu vou fazer como professor para suscitar a motivação para que meus alunos possam entender? Geralmente, uma das nossas estratégias que a gente
coloca até o termo de transposição didática, ou seja, é adequar a linguagem técnico-científica à linguagem dos alunos. Porque se eu falar, principalmente na biologia, que a gente tem muitos termos, né, para se referir às espécies, aos seres vivos em geral, que acabam sendo muito complexos, né, os nomes científicos enfim, se a gente começar a colocar esses nomes técnicos junto, por exemplo, com termos que possam ser mais de acordo com o nível desses alunos, pode ser que eu suscite a motivação desde que eu estou apresentando sentido para esses estudantes, né? Porque aquilo que não faz sentido para o estudante não se torna muito atrativo, né? Além disso, eu posso utilizar ali os recursos lúdicos, enfim, uma infinidade de estratégias que pode suscitar a motivação. Mas eu só vou desenvolver essa motivação a partir do momento que eu compreender que realmente eu preciso motivar meus estudantes. E isso eu vou ter a partir do momento que eu desenvolver a habilidade de suscitar a motivação. Essa não é a única habilidade apresentada por Argal. Ele também acredita que é preciso manter a disciplina na sala de aula. Um dos exemplos que eu sempre coloco é uma questão, na verdade. Pensa comigo em uma sala de aula em que exibe muito barulho, comportamentos inaceitáveis, em comparação com uma sala de aula mais atenta, uma sala de aula que está ali interagindo com o professor, qual desses vai ter maiores índices de aprendizagem? Provavelmente a sala que tem mais controle, né? Então, a manutenção da disciplina é mais direcionada para esse contexto. É quando o professor ele consegue mediar as interações de forma satisfatória, no sentido de que a sala de aula terá silêncio no momento que ter silêncio, os alunos terão conforto em expor suas dúvidas, em expor suas inquietações, em contribuir com a aula, em falar a respeito, dar feedback, o professor, inclusive, dar feedback, manter a disciplina, não está necessariamente pensando logo em a sala tem que ficar totalmente em silêncio, né? Mas manter a disciplina é conseguir mediar as interações e os comportamentos dos estudantes para que eu venha chegar ali no meu foco, no meu objetivo como professor, que é promover o desenvolvimento e também a aprendizagem desses estudantes. Então, a gente já tem aqui duas habilidades imprescindíveis, segundo os estudos de Argal, da década de 1980, sobre o professor competente socialmente, né? Além disso, ele coloca transmitir informações, conhecimentos ou habilidade. Ele coloca isso também como uma das habilidades imprescindíveis, né? Necessárias para que venha a ocorrer ali a eficácia da profissão docente em relação à sua interação com os alunos. Por quê? Transmitir informações, conhecimentos e habilidades. Eu utilizei anteriormente, aqui na parte de suscitar motivação, a ideia da transposição didática, que entra muito também essa temática da transposição didática, que é a habilidade em transmitir informações, né, de acordo com o nível do estudante. Aproveitar aquilo que o estudante sabe, né? E a partir daquilo complementar com um novo conhecimento, né? Então, aqui entra muito também daquilo que a gente já entendeu das habilidades sociais gerais, a ideia da comunicação, né? O professor saber se comunicar de forma satisfatória, saber se comunicar de forma objetiva e clara, né? Para que os alunos venham ali. E diante dessas três habilidades aqui, vou repetir, suscitar a motivação, manter a disciplina, transmissão de informações, conhecimentos e habilidade. Olha um ponto aqui importante, né? Os conhecimentos não estão estritamente relacionados somente aos aspectos conteudistas disciplinares, ali, os assuntos de disciplina, mas também habilidades sociais, desde que precisamos entender, compreender que a escola, a sala de aula, ela não está formando somente os indivíduos, não está desenvolvendo somente esses indivíduos para lidar com os conteúdos das disciplinas, mas também com o ambiente social, com as demandas sociais. Tá? Isso é imprescindível, é importante a gente sempre colocar em mente como profissionais, como educadores. E assim, a gente vai ter um professor competente, o que é um professor competente? Que consegue alcançar os objetivos de imediato e de médio e longo prazo. Tá? Ou seja, o professor vai conseguir manter em todas as suas aulas essas habilidades e assim socialmente corresponder
aos objetivos do contexto educacional, que é promover ali o desenvolvimento psicossocial, que é promover ali a aprendizagem desse estudante. Tá? Então, as habilidades sociais educativas foram influenciadas pelos estudos de Argal. No Brasil, os autores Delprete e Delprete, baseados na proposta de Argal, propôs o conceito de habilidades sociais educativas. Torno a falar que esse conceito aqui de habilidades sociais educativas, ele não existia ainda. Argal tratava ainda como habilidades sociais, mas ele especificou próprias do processo formal de ensino nas relações professor e aluno. Tá? Então, visto a necessidade apontada por esses professores nos ambientes profissionais, eles esclareceram aqui as habilidades sociais educativas e colocaram o termo agentes educativos. Esse termo agentes educativos, ele não, quando a gente pensa, né, em educação, a gente sempre remete à ideia de professor e aluno. Contudo, as habilidades sociais educativas não são somente de professores e alunos, mas também de pais, cuidadores e responsáveis. Desde que os pais, os cuidadores e responsáveis, antes da criança chegar na escola, eles passam também por um processo educativo dentro de casa, né? Ali nas suas relações com seus familiares. Então, dentro das habilidades sociais educativas, também será trabalhado as habilidades que os pais e cuidadores precisam ter, precisam desenvolver para com os seus filhos. Aí a gente tem também aqui os professores e os alunos. Então, os agentes educativos, quando a gente utilizar nessa apresentação esse termo, a gente vai remeter também a pais, cuidadores e responsáveis, aos filhos, porque os filhos também precisam de habilidades sociais educativas, aos professores e aos alunos, certo? Aqui é o conceito descritivo, né, apresentado por Delprete em 2001, enfim. Mas primeiro eu coloquei aqui o conceito, só para a gente dar uma lembrada do conceito geral das habilidades sociais, já com uma contribuição de 2017 um pouco mais atualizada. Tá? O que são as habilidades sociais no seu contexto, no seu conceito descritivo? São comportamentos sociais valorizados em determinada cultura, tá? Com alta probabilidade de resultados favoráveis para o indivíduo, não somente para o indivíduo, mas para o seu grupo e para a sua comunidade, que podem contribuir para um desempenho socialmente competente em tarefas interpessoais. Lembrando do conceito de desempenho socialmente competente, da competência social, é o conceito avaliativo, é o conceito que vai, por meio de critérios, revelar se houve realmente competência ou se não houve competência social. Se aquilo trouxe resultados realmente benéficos ou não. Se não trouxe, não foi competência social. Tá? Aí olha aqui as habilidades sociais educativas, que é a temática que nós estamos aqui trabalhando. São aquelas intencionalmente voltadas para a promoção do desenvolvimento. Esse desenvolvimento aqui é aquilo que nós chamamos de, aqui, que eu tenho tratado aqui como desenvolvimento psicossocial, e da aprendizagem do outro, em situação formal ou informal. Aqui, em situação formal, vamos pensar na escola, nas instituições de ensino, baseadas na ideia de formar os estudantes ali na educação infantil, no ensino médio, no ensino fundamental, no ensino médio, educação superior, e assim por diante. Tá? E educação informal, tem tantos outros espaços de educação informal, né, gente? Tem ali grupos, inclusive grupos comunitários, que é um dos conceitos apresentados por Delprete como espaço de educação informal, escolas de esporte, de balé, de dança, todos são ambientes informais de educação, de acordo com a compreensão que você tem sobre formal e informal. Né? Mas vamos nos situar que situação formal é ambientes como universidades, escolas e informal, aquilo que é fora desses ambientes mais direcionados para a intenção realmente de educar as crianças, né? Mas aqui também a casa dos pais, é um ambiente formal de educação, e assim por diante. As habilidades sociais educativas supõem o uso apropriado de componentes não verbais e paralinguísticos. Né? O que são esses componentes não verbais? Ou seja, na exibição das habilidades sociais educativas,
são exibidas também com componentes. Esses componentes são os componentes não verbais, gestos, expressões faciais e corporais e paralinguísticos. E eles precisam ter um equilíbrio, precisam todos ter uma mesma ideia. Por exemplo, se eu emitir, por exemplo, uma manifestação de feedback ruim para um estudante. Olha, você não foi bem nessa atividade, precisa melhorar nesse requisito aqui, mas nessa parte aqui você foi boa. Isso é um exemplo inclusive, de habilidade social educativa, de manifestar o feedback. Contudo, dando a informação negativa, dando um feedback negativo, eu não posso rir, me expressar feliz, nossa, que coisa boa, que legal. Porque isso é incoerente em relação à verbalização que eu estou emitindo. Tá? E além disso, os paralinguísticos aqui envolvem o volume, né? Às vezes você quer dar um feedback negativo, mas o seu tom de voz fica tão alto que parece já um comportamento muito agressivo, né, para com o seu estudante. E ali, consequentemente, pode ser que você não consiga alcançar a competência social diante da relação com o seu aluno. Então, esses aspectos aqui não verbais e paralinguísticos são extremamente importantes para a exibição das habilidades sociais educativas no sentido de chegar ao desempenho socialmente competente. Tá? Aí, vamos lá. Nesse estudo de Delprete 2001, né, desses dois autores, Delprete e Delprete 2001, eles começaram a pensar em classes e subclasses das habilidades sociais educativas. Mas, para isso, é preciso uma elaboração. E, para isso, eles precisaram de uma análise da produção científica da área nessa temática. Inclusive, um dos textos que eles utilizaram foi de Argal, desse estudo aqui mais atualizado do que aquele que apresentei para vocês anteriormente, de 80. Também se tratava de uma produção, aqui ele começou a aprofundar muito mais as relações do professor com os alunos, mas também tratava, né, nessa obra de assuntos mais gerais também, em relação às habilidades sociais. Lembrando que Argal ele era bem direcionado para o conceito clínico, né, para a área clínica, do que para o contexto educacional. Tá? E, além disso, eles fizeram a elaboração da definição das habilidades sociais educativas. Então, vamos lá. Antes deles criarem as classes das habilidades sociais educativas, eles visitaram a produção científica, fizeram uma revisão bibliográfica, consultaram a principal contribuição de Argal, que também é um dos principais autores que compartilharam, né, os seus conhecimentos a partir das suas teorias sobre o comportamento das habilidades sociais. Então, foi uma obra que eles utilizaram bastante, foi uma das influências que utilizaram no seu estudo, né, aqui da Inglaterra, que era de Madrid, salvo engano, essa obra aqui é de Madrid, na Espanha, no caso aqui na Europa, né? E aqui a elaboração da definição das habilidades sociais e educativas. Então, primeiro, eles fizeram todo um estudo e ali vamos tentar sintetizar tudo que a gente viu e entender o que são as habilidades sociais e educativas. Né? Foi quando eles elaboraram esse contexto aqui, ó, aquelas intencionalmente voltadas para a promoção do desenvolvimento e da aprendizagem do outro em situação formal ou informal. Tá? E aí, eles chegaram nas seguintes classes. Apresentação de atividades, é uma classe, é uma habilidade que professores precisam ter. Transmissão de conteúdos, mediação de interações educativas e avaliação da atividade. Tá? Então, depois de toda essa investigação aqui, tá? Em 2001, eles colocaram essas classes ainda sem subclasses. Não tinha, aqui são só as classes molares. As classes moleculares ainda não foram bem definidas a princípio nesse primeiro estudo. Tá? E aí, depois disso, da criação, veio a aplicação. A aplicação é imprescindível para que isso venha a corresponder à eficácia ou não eficácia dessas classes incorporadas na prática. E aí, foram realizados estudos aqui de estudos empíricos, né, sobre práticas educativas de pais. Lembrando que as habilidades sociais educativas não estão estritamente relacionadas para a profissão docente, professor e aluno, mas também para pais, tá? Nesse primeiro momento. Hoje existem habilidades específicas para docentes. A gente vai falando
com isso de acordo aqui com a apresentação, tá? Aqui, o estudo de Freitas e Delprete fizeram com pais, né? Mas esse estudo aqui de 2007, ele foi direcionado para mães que tinham filhos com deficiência visual. Então, foi feito um treinamento com essas mães, né? E a partir disso, foram vendo os possíveis resultados. E os resultados foram bem significativos, foram potenciais, mas revelaram algumas lacunas. Assim como também o estudo de Pinheiros de 2006, né? Esse estudo já foi com pais e também com mães, né? Foram com pais e mães. Eu, salvo engano, foram mais de 30 mulheres de 2 pais apenas. Mas também trouxeram resultados significativos em relação à criação de crianças com problemas de comportamento. Eram crianças que na escola, principalmente, tinham problemas de comportamento. Então, a intervenção veio para os pais, e aqui a intervenção também veio para os pais. Foram centralizados somente em pais aqui, não tinham cuidadores, para mostrar diferentes formas de que eles poderiam atuar ali para o desenvolvimento dessas habilidades e ali intervir, né, trazer intervenções no comportamento de seus filhos e trouxeram também resultados positivos. Houve melhoria nos resultados, nas performances dessas crianças. E aí o único estudo de Martini, é uma tese, né, de Martini de 2004, ela revelou essa tese, além das habilidades sociais educativas, ele também trabalhou ali as crenças, né? E foi um estudo bem amplo. Ele trabalhou tanto com professores como também com os alunos, né? Revelando ali as crenças dos alunos sobre a sua autoeficácia e mostrou também a eficácia das habilidades sociais educativas e a importância delas. Atrelado a esses estudos, né, que corresponderam à aplicação da primeira classe desenvolvida pelos autores Delprete e Delprete, eles também revisitaram a literatura e encontraram os textos de Barclay e Holtz, né? Esse estudo aqui, ele era direcionado para pais e cuidadores, tá? E nele foram apresentadas 18 habilidades. Essas habilidades que correspondiam também à educação em casa das crianças. E a partir disso, a partir das lacunas encontradas nos estudos empíricos, né, da aplicação das primeiras classes desenvolvidas, atrelada a esses conceitos apresentados por esse estudo de 95, eles construíram ali uma ampliação, viram a necessidade de ampliar as classes e subclasses das habilidades sociais educativas. Mas antes eu vou mostrar para vocês, acho que eu tirei aqui, gente. Eu tirei, mas depois, qualquer momento eu mostro para vocês. Em um outro momento posso mostrar para vocês. Mas eu queria mostrar para vocês a subclasse das habilidades sociais educativas nesse primeiro momento aqui. Mas, olha só, a partir desses estudos empíricos e a partir da visitação aqui de novo da revisão bibliográfica, eles entenderam que era preciso uma melhor definição, visto a necessidade de um sistema mais amplo que contemplasse a diversidade envolvida na tarefa de pais, cuidadores, né, que até então as habilidades sociais educativas da primeira classe era direcionada principalmente para pais, não exibiam ainda a possibilidade de cuidadores e responsáveis, era somente para pais e para professores, e ainda incluíram os profissionais de saúde, né, de trabalho e educação. E aí eles viram a necessidade de incluir novas classes e refinar as definições utilizadas nesse estudo. Aí fizeram novamente a revisão da bibliografia, mais estudos empíricos que promoveram as seguintes conclusões. É preciso produzir registro e observação direta das habilidades sociais educativas em situação natural e ou estruturada. Além disso, aferir sua confiabilidade na caracterização desse repertório e na avaliação de programas de intervenção nessa área. E foi a partir desses pontos que ali a gente tem aqui as classes e subclasses das habilidades sociais educativas. É isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Essa aqui foi a primeiras classes e subclasses criadas, desenvolvidas por esses dois autores a partir dessas conclusões
iniciais. Então, nesses estudos empíricos aqui, que foram desenvolvidos aqui por Freitas, Pinheiros, Martini, se tratam essas classes de habilidades sociais aqui de 2005, tá? Já foram apresentadas em 2005. Lembrando que os estudos começaram em 2001. Somente em 2005 houve-se a criação de classe habilitadas das habilidades sociais educativas. E aqui são as classes. Quais são elas? As classes molares. Criar e discriminar contextos educativos, mediar interações, promover a motivação, transmitir ou expor conteúdos, monitorar posicionamento, estabelecer limites e disciplinas, promover o autoconhecimento, gerar reciprocidade positiva. Tá? Além disso, tem aqui as classes moleculares. Escutar atentamente. Aqui a gente pode entender que essas classes elas estão ligadas não somente, lembrando, não somente a pais, não somente a professores, não somente a filhos, não somente a alunos. É todo esse grupo, ademais, profissionais da saúde, gestores, todo o corpo é responsável dentro da escola, até os irmãos em relação às interações com seus outros irmãos dentro de casa. Tá? Observar acuradamente, fazer perguntas, responder perguntas, resumir, parafrasear, demonstrar empatia, pedir feedback, aprovar o comportamento, reprovar o comportamento e apresentar modelo. Tá? E aí, já com essa nova abordagem um pouco mais ampla, né, diante dessas conclusões, vocês viram que naquela primeira classe, aqui, eram só, olha, uma, duas, três, quatro. Quatro habilidades, né? Quatro classes. Depois de todas essas conclusões, desses estudos empíricos, da visitação novamente da bibliografia, desses pontos aqui que precisavam uma confiabilidade maior na caracterização desse repertório, era necessário um sistema muito mais amplo, eles começaram a introduzir mais habilidades e muitas classes também e subclasses aqui como é apresentado. E novamente foi necessário a testagem. Então foi testado em 2 projetos de doutorado, um com mães e outro com professores, resultando em ajustes finais na definição e exemplificação das classes e subclasses das habilidades sociais. Nesses 2 estudos, foi possível perceber que as lacunas apresentadas nos estudos anteriores, elas conseguiram ser preenchidas. Então, aqui foram mais ajustes conceituais no conceito das habilidades socioeducativas e deixaram um pouco muito mais esclarecido cada classe e cada subclasse das habilidades sociais educativas. Rose e Pinola é uma autora muito importante nas habilidades sociais educativas, desde que, junto com os professores Almir Delprete e Zelo Delprete, ela foi essencial ali para a definição, aquela definição que a gente leu, que as habilidades sociais educativas são aquelas habilidades intencionalmente voltadas para o desenvolvimento e aprendizagem em ambientes formais e informais de educação. Então, ela participou da definição das habilidades sociais educativas nesse contexto geral. Lembrando que antes da criação das classes e subclasses, foi feita ali a definição do que seria as habilidades sociais educativas, tá? Isso é atrelado às influências de Argall, de 94, e também aos estudos de bibliográficos, né? Que a gente citou ali, de Rhodes e Barclay. Perdão. Aqui já é o sistema de classes e subclasses educativas de habilidades sociais educativas, já bem ampla, já muito melhor caracterizada. E aqui a gente tem a primeira. Eles colocaram 4 classes e, salvo engano, 32 subclasses de habilidades sociais educativas. Tá? Vamos lá. A primeira classe, estabelecer contextos interativos. O que isso quer dizer? Olha só, arranjar um ambiente físico. O professor, além da sala de aula, ele precisa estabelecer contextos que tragam maior interação para esse aluno. Na biologia, por exemplo, na minha área de formação, isso é bem interessante na área. Por quê? Porque a gente consegue levar o aluno para uma aula debaixo da mangueira,
para falar sobre folha, para falar sobre caule, levo o aluno para fazer uma coleta ali daquela água para depois ver os paramétros ali no microscópio. Então, é tirar o aluno da sala de aula, levar para um ambiente diferente, para que eu venha ali estabelecer uma maior interação, né? Uma mudança, uma transformação ali naquilo que o aluno já está naquela rotina acostumado, né? Organizar materiais. Esse organizar materiais é aquilo que o professor precisa, né? O professor precisa ser organizado na sala de aula. O que eu vou utilizar nessa aula? Vou usar o pincel, vou usar... Eu quero que os alunos preparem juntamente comigo recursos para desenvolvimento de aulas, né? Enfim, organizar materiais não necessariamente sozinho, tá? Mas dar essa tarefa também para os estudantes. Alterar distância e proximidade. O professor identifica ali um problema social naquela relação daqueles dois alunos, vou separar esses alunos porque eles não estão conseguindo se resolver. Aquela situação pode ser resolvida de forma imediata, né? Mas é preciso que o professor trabalhe mais, né, nessa interação a modo de solucionar e evitar possíveis problemáticas posteriores, né? Porque é isso que o torna socialmente competente. Então, alterar a distância e proximidade é justamente isso. Afastar alunos diante de alguma determinada problemática, ou aproximar alunos que são mais, que a gente queira desenvolver ali, principalmente as habilidades de comunicação, vamos tentar aproximar esses alunos, trazer uma proximidade, enfim. E aqui mediar interações, né? O professor, na ideia de mediar interações, não necessariamente diante de um componente, diante de um grupo ali que você esteja organizando, mas ajudar os alunos que estão com problemas interpessoais a, por exemplo, a se entenderem, né? Às vezes um não está compreendendo o outro, então o professor entra ali e mostra que forma ele poderia entender, mostra de que forma ele poderia fazer para que cheguem no consenso, para que aquela situação ela venha a ser solucionada. Tudo isso pensando, né, na promoção das habilidades sociais educativas, de modo a alcançar ali o desempenho socialmente competente, baseado na ideia de se chegar no desenvolvimento psicossocial e na aprendizagem. Tá? Aí a gente vem com outro. Transmitir ou expor conteúdos sobre as habilidades sociais. Aqui é uma temática bem específica das habilidades sociais educativas nesse sistema. Por quê? Porque viu-se a necessidade dos professores, além de desenvolverem as habilidades sociais educativas, também promoverem sala de aula, né? Então, ele precisa expor para os estudantes o que é as habilidades sociais, por que é importante as habilidades sociais. Tá? E aqui a gente tem fazer perguntas de sondagem ou desafio. Tá? Quando eu falo transmitir, expor conteúdo sobre as habilidades sociais, eu falo literalmente em falar sobre as habilidades sociais. Mas nessas subclasses aqui, eu também posso levar em consideração as outras questões. Tá? No caso, fazer perguntas de sondagem ou desafio. Por exemplo, entrando no contexto das habilidades sociais educativas. Posso perguntar para o meu aluno, de que forma, diante dessa determinada situação aqui, eu posso promover um resultado socialmente competente? Que forma eu devo me comportar? O que eu preciso fazer para que essa situação desafiadora venha a ser solucionada? Ou, diante de um conteúdo disciplinar ali da minha disciplina dentro da sala de aula, fazer uma pergunta diferente. Por que a genética ela é importante para a nossa aprendizagem? Por que a genética é importante nos dias atuais? O que vocês acham? É a habilidade de fazer pergunta, é a habilidade de comunicação, é instigar os alunos a falarem, a se comunicarem entre si e também ali com a gente, né, os nossos professores, com os estudantes. Parafrasear. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é uma ideia de sintetizar aquilo que o aluno sabe. Às vezes o aluno tem uma dificuldade de comunicação, mas sabe o conteúdo. Então, parafrasear vai resumir, sintetizar para aquele aluno aquilo que ele está com dificuldade de expor. E é isso aí, é muito importante a ideia de parafrasear, né? Apresentar os objetivos. Por que eu estou estudando esse determinado conhecimento? Por que eu estou estudando essa disciplina? Por que eu estou estudando esse assunto nessa disciplina? É apresentar para os alunos os objetivos, os sentidos que eles precisam criar de antemão da exibição dessa aula.
tá? É muito importante. Estabelecer relações de comportamento antecedente e consequência. Por exemplo, olha, vamos dar um nome aqui, né? Uma analogia, tá, gente? Luiz, se você não fizer essa atividade, você vai ficar sem nota, você pode reprovar. Ou seja, é mostrar um comportamento antecedente e mostrar a possível consequência. Então, é trazer essa relação para esse estudante. Né? Apresentar informação. Isso aqui está dentro da ideia de expor conteúdos, né? Muito bem relacionado. Apresentar informação nova, apresentar possibilidades para a construção de uma informação nova. Se a gente for pensar ali no ensino de ciências, a questão do ensino por investigação, trabalho com projetos, mostrar como que se faz um projeto, mostrar como que a gente consegue desenvolver uma pesquisa, fazer uma pesquisa. Apresentar modelo de pesquisa, apresentar na ideia de habilidades sociais também, apresentar um modelo. Olha, eu me comportei dessa forma e por isso eu cheguei aqui onde eu estou. É apresentar um modelo, é desenvolver, é mostrar para o estudante um comportamento antecedente e uma consequência também entra aqui, acho que estão bem relacionados. Resumir comportamentos emitidos, explorar recurso lúdico educativo, olha aqui a ideia dos materiais didáticos. Essa ideia aqui de material didático é muito importante que ela seja construída juntamente com o aluno, principalmente na ideia de educação inclusiva, né? Criar um material didático que seja inclusivo, tátil, ali em braille, né? Para alunos cegos. Apresentar instruções, muito bom pontuado essa subclasse aqui de apresentar instruções. Mostrar para o meu aluno como se deve fazer, como não se deve fazer, instruções do que cabe tudo isso. Apresentar dicas. Às vezes o professor só dá atividade para os alunos, façam isso, mas não mostra como deve ser feito, né? Então as instruções e as dicas devem ser apresentadas para os estudantes para que eles cheguem ali ao desenvolvimento dessas habilidades. Utilizar atividade ou verbalização em curso para introduzir um tema. Isso aqui é muito importante. Aqui está dentro da ideia de contextualização. Né? É trazer uma realidade do cotidiano do aluno e aplicar dentro da sala de aula para se chegar a um determinado tema. Né? Por exemplo, na biologia. Estou dando muito exemplo da biologia por conta da minha área de formação. Tá? Se a gente for falar, por exemplo, de condutância estomática, apresenta ali uma espécie da nossa Amazônia que seja muito comum no dia a dia. Um cajueiro, por exemplo. Como que a gente vê a condutância estomática da folha do cajueiro? Né? Que tem muito cajueiro, tem muita mangueira também na cidade aqui de Santarém, aqui na nossa Amazônia. Então, tenta relacionar com aspectos que estejam presentes no cotidiano dessa criança, para introduzir um tema ali de condução sistemática, um tema ali de evapotranspiração, enfim. Aqui tem uma outra classe, a classe de estabelecer limites de disciplina, que corresponde à ideia de descrever e analisar comportamentos desejáveis. Ou seja, olha, você precisa se comportar dessa forma nesse determinado ambiente. Nós vamos fazer uma visita no museu. Lá não pode tocar em nada. Lá é importante que você, ao entrar e você, ao sair, tenha civilidade, fale bom dia, fale um obrigado. Ou seja, estabelecer limites diante de determinados ambientes que vocês forem apresentar para os seus alunos, onde quer que seja. E também descrever, analisar comportamentos indesejáveis. Lá nesse ambiente que nós vamos, aqui dentro da sala de aula, não podemos exibir esse determinado comportamento porque ele não traz resultados potencialmente significativos para nenhum de nós. Então, é mostrar para o aluno o comportamento que você precisa que ele desenvolva e aquele comportamento que você quer que ele não exiba, que ele não tenha, que ele não venha apresentar. E aí a ideia de negociar regras, né? Vou propor um trabalho, o trabalho é em dupla. Aí o aluno vem, professor, pode ser dupla de 3? Né? E aí pode até haver uma negociação, mas é muito interessante que dentro do sistema de classe e subclasse das HSE, essas regras sejam construídas juntamente com os estudantes. Que a gente possa contribuir, estimular ali as relações e interações sociais mesmo, justamente para o desenvolvimento dessas habilidades. Tá? Então, negociar regras, inclui o aluno também, chamar atenção para normas pré-estabelecidas. Por exemplo,
A gente fez ali uma regra junto com os estudantes para determinar a atividade dentro da sala de aula, que todos apresentariam o trabalho no dia 17 de abril. Contudo, a Ana e o Pedro disseram que não vão conseguir apresentar o trabalho. Mas aí o professor precisa chamar a atenção. Por quê? Olha, nós estabelecemos uma norma, uma regra anteriormente e você não cumpriu. Então haverá ali penalidade. Tá? Pedir mudança de comportamento, interromper comportamento, tudo isso aqui é muito importante também. Outra classe, monitorar positivamente. A ideia aqui de monitoramento, né? Essa ideia de monitorar positivamente também para o professor da automonitoria, tá? Verificar se o evento, se a situação social continua positiva, se eu estou alcançando os resultados socialmente competentes, enfim. E o que tem como subclasse aqui? Manifestar atenção e relato, solicitar informações, expressar concordância, apresentar feedback. Olha o feedback aqui positivo, elogiar, incentivar, demonstrar empatia, remover evento aversivo, estabelecer... O que é remover evento aversivo? Por exemplo, o aluno ele conseguiu terminar uma atividade. Pronto, olha. Agora você pode, por exemplo, desenhar. Primeiro vamos fazer atividade de matemática, depois você pode desenhar. Então é remover um evento aversivo e dar ali uma possibilidade para esse aluno a qual ele mais se adequa, né? Porque a gente que os alunos gostam de matemática, estou brincando. Estabelecer sequência de atividade, né? Premac, expressar. Aqui é uma ideia muito parecida, ou seja, vamos primeiro fazer essa atividade, depois nós vamos desenvolver outra, e assim sucessivamente. Estar juntamente ali com o estudante, né? Nessas possibilidades. Expressar solidariedade, tá? E promover a autoavaliação, que é muito importante, a autoavaliação. É o momento em que os alunos vão se autoanalisar, vão se automonitorar e vão ali exercitar a ideia do autoconhecimento, tanto no que diz respeito ao âmbito pessoal, como também ao âmbito ali acadêmico, né? Será que eu estou fazendo tudo realmente de forma certa? Qual o meu autoconceito de mim mesmo, né? Isso aqui é muito importante também. Então, é a ideia de monitorar, tá? Esses estudantes. Já finalizando, o conceito de habilidades sociais educativas está vinculado a comportamentos do educador, que são requeridos principalmente no âmbito de interações sociais, não obstante se reconheça que as condições educativas dependam também das ações não presenciais. Então, em linhas gerais, a gente verificou aqui que as habilidades sociais educativas elas são habilidades que vão direcionar principalmente ali para o professor. O professor precisa desenvolver para que isso venha a chegar nos estudantes, né? Então, essas habilidades, elas tendem a educar psicossocialmente esses estudantes para o convívio na sociedade, né? Para o convívio com as relações e interações sociais, tanto dentro da sala de aula, nos ambientes formais de educação, como também fora da sala de aula, nos ambientes informais, sejam eles de educação ou não, né? Então, existem já muitos estudos, importantes estudos, que falam sobre habilidades sociais educativas, não só como esses testados. Posteriormente, muitos estudos, como o de Chaves e Gontijo, 2017, que foi um estudo desenvolvido no Instituto Federal, lá de Brasília, que verificou as classes e subclasses de alunos e professores de licenciatura, verificando se os cursos de licenciatura, foram analisados os cursos de licenciatura de inglês e matemática, se eles estavam promovendo as habilidades sociais educativas ou não, visto que as habilidades sociais educativas elas contribuem para o processo de aprendizagem, contribuem para o desenvolvimento psicossocial, e ali foram feitas várias interações com outros trabalhos nesse trabalho. É um trabalho muito interessante, que eu sugiro também a leitura para vocês. E a ideia geral é isso, né? Então, a gente entende também que as habilidades sociais é um conceito muito novo, né? Apresentado em 2001, né?
a chegada no Brasil foi desenvolvido por esses autores da Euphrates, influenciados principalmente por Argal, desde da década de 80, né? E é isso, gente. Muito obrigado. Qualquer dúvida, aqui estão as referências dessa apresentação. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários. Muito obrigado por esse momento. Beijão.